Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência não tem jeito. Tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o nosso super projeto político-pedagógico que visa, que objetiva, que tem o foco na sua aprovação, que visa a sua qualificação para que você tenha um grande desempenho, para que você fique competitivo neste certame. E a gente continua falando sobre a história de Pernambuco. E desta vez, mais um assunto fenomenal, mais um assunto sensacional da fantástica história pernambucana. Mais uma revolução, pessoal. Pernambuco rebelde total. Nós já falamos da Revolução Pernambucana de 1817. Tudo bem, já falamos isso. Já falamos sobre a Confederação do Equador de 1824. E agora chegou a hora de falarmos sobre a Revolução Praieira. Olha a praieira na área aí, pessoal. Vamos falar sobre essa importante revolta, a mais importante revolta interna ocorrida durante o Segundo Reinado. É isso aí, pessoal. Movimento importantíssimo ocorrido lá em Pernambuco, envolvendo uma disputa política entre as elites locais. De um lado estavam os gabirus, os conservadores pernambucanos. Do outro lado estavam os praieiros, os liberais pernambucanos. Então, bora lá, partiu estudar. Vamos então destrinchar o que foi a Revolução Praieira. Vamos entender as suas principais características políticas, os desdobramentos. Vamos entender como é que aconteceu a Revolução Praieira. Chega no ouvido da gata e diz para ela: estude, estude, tem alguém acreditando em você. Bota fé, a fé na vitória deve ser inabalável e você vai alcançar a vitória, meu camarada. Você está estudando com uma equipe de campeões. A gente vai garantir, a gente vai fazer nossa parte aqui, apresentando aulas muito bem fundamentadas. Cabe a você se dedicar, mergulhar de cabeça nos estudos para que você tenha a sua tão sonhada aprovação. Vem comigo então. Vamos começar então falando sobre a praieira, a Revolução Praieira. Estava até agora há pouco ouvindo Chico Sainz e Nação Zumbi, a praieira, só para dar aquela motivação para começar a falar sobre essa aula. Revolução Praieira, professor, não é praiana não. Revolução Praieira, de 1848 a 1850. Vamos começar então apresentando as principais características da Revolução Praieira. Ela foi a maior insurreição armada do Segundo Reinado. Vamos lembrar aqui um negócio, pessoal. O Segundo Reinado começou em 1840 e se estendeu até 1889. Perfeito? Durante o período anterior, que é o período regencial brasileiro, nós também tivemos a ocorrência de uma revolta muito extensa, uma revolta muito longa, que foi a Revolução Farroupilha, que também é chamada de Guerra dos Farrapos, que aconteceu no sul do Brasil, notadamente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que teve a liderança de Bento Gonçalves. Esta revolta começou em 1835 e foi até 1840, mas ela pega ali a fase de transição do período regencial para o período
do Segundo Reinado. Agora, em se tratando especificamente do Segundo Reinado, a Revolução Praieira é considerada a maior insurreição armada do Segundo Reinado. Se constituiu num movimento, numa revolta, numa rebelião popular contra a monarquia. É um movimento, então, que vai se voltar contra o governo de Dom Pedro II. É um movimento liberal e federalista que se estendeu de 1848 até 1850. Então, aqui estão algumas das características da chamada Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco em meados do século XIX. A maior insurreição do Segundo Reinado, o movimento popular contra a monarquia, que tinha cunho aqui, ó, liberal e federalista. Esse movimento também tinha influências externas. Tinha influências externas, sim, senhor. A Revolução Praieira era influenciada pelas ideias do liberalismo e do nacionalismo, muito em voga na Europa, durante a fase conhecida como Primavera dos Povos. Ou seja, o contexto europeu, marcado pelo crescimento das ideias do nacionalismo, das ideias do liberalismo econômico e político, e das ideias da chamada Primavera dos Povos, vieram para Pernambuco e vão contribuir para a eclosão da Revolução Praieira. A insatisfação política é outro aspecto muito importante, pessoal, por conta da centralização política nas mãos do imperador Dom Pedro II. Então, os revolucionários, os praieiros, vamos chamar de praieiros, vai ficar mais íntimo, né? Mas ficar mais intimista. Os praieiros eram contra a centralização monárquica, principalmente por conta da existência do poder moderador. Você se lembra de nossas aulas anteriores aí, pessoal, que o poder moderador foi implantado na Constituição de 1824 por Dom Pedro I, aquela Constituição outorgada. E quem é que exercia o poder moderador? Essa é fácil, né? O poder moderador era de usufruto exclusivo do imperador. Quem utilizava essa chave do poder era o imperador. Então, uma das críticas dos praieiros era essa excessiva centralização política no Rio de Janeiro, na figura do imperador Dom Pedro II, que exercia o poder moderador. Entre os fatores principais que levaram à ocorrência da Confederação, aliás, da Revolução Praieira de 1848, são as condições econômicas e políticas de Pernambuco. Mais uma vez, condições econômicas e políticas sendo fundamentais na eclosão de insurreições em Pernambuco. Como nós já falamos aqui em aulas anteriores, pessoal, mas vale a pena refrescar a mente, Pernambuco ficou conhecido como uma província rebelde. Pernambuco rebelde por conta da ocorrência de várias revoltas liberais em terras pernambucanas. Não pode esquecer, viu, pessoal? Tem que levar isso para o dia da prova. Tem que abstrair esse conhecimento. 3 revoltas especiais no século XIX. Primeiro a gente teve a Revolução Pernambucana
de 1817. Depois nós tivemos a Confederação do Equador de 1824. E, finalmente, nós tivemos a Revolução Praieira de 1848. Fica ligado nessas revoltas liberais que eu tenho a convicção, cara. Eu tenho certeza. Olha, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho a convicção de que uma dessas rebeliões liberais em Pernambuco do século XIX vai aparecer na sua prova. Pode ter certeza, ó, anota aí que vai aparecer. Uma das 10 questões vai falar sobre essa questão de Pernambuco rebelde, essas revoltas que aconteceram contra o poder central em Pernambuco. Então nós temos aqui, pessoal, condições econômicas e condições políticas ligadas aí a fatores principais que desencadearam a chamada Revolução Praieira. Fator econômico é fácil compreender, né, pessoal? Nós temos a crise econômica. A crise econômica mediante a queda da produção de açúcar e também da produção de algodão. Olha só, pessoal, a crise econômica realmente causava grande insatisfação, porque repercutia em toda a sociedade. Não repercutia apenas nos grandes proprietários de terra, repercutia como um todo na sociedade em geral, porque acaba acarretando impostos elevados, acabava acarretando também carestia, e isso não é bom, e isso acaba gerando insatisfação popular. E em relação à política, pessoal, nós temos aí a disputa envolvendo o controle do poder local em Pernambuco entre as elites. De um lado, nós temos os gabirus, que são os conservadores pernambucanos, e de outro lado da contenda estavam os praieiros. Então, disputa política entre os grupos dominantes. Disputa política entre os grupos dominantes. Quando nós falamos de grupos dominantes do ponto de vista político, em relação ao Brasil do século XIX, nós sabemos que existiam 2 partidos políticos. O Partido Conservador, que também era chamado de Saquarema, e o Partido Liberal, também denominado Luzias. Em relação a Pernambuco, a nomenclatura era um pouco diferente. Os conservadores eram chamados de gabirus, ao passo que os liberais eram denominados praieiros. Por que praieiro, professor? Porque a sede deles era o jornal localizado na praia. Perfeito? Então, daí que vem o termo praieiros. Gabirus contra praieiros. Nessa disputa política, o poder estava nas mãos dos gabirus, pessoal. O poder estava nas mãos dos gabirus e os praieiros queriam conquistar o poder político lá em Pernambuco. A crise econômica, como a gente já falou, envolvia, então, queda na produção de açúcar e de algodão, gerando um forte sentimento de anti-lusitanismo lá em Pernambuco. Mais uma vez, um sentimento de aversão aos comerciantes portugueses e também contra a incrível centralização da propriedade rural, a concentração fundiária muito elevada na região, a exclusão da maioria da população, a pobreza generalizada em Pernambuco. Então, esses fatores aqui, pessoal, tudo junto e misturado vai contribuir para a eclosão da Revolução Praieira.
Por que existia um sentimento de anti-lusitanismo lá entre os pernambucanos? Era por conta dos privilégios concedidos a comerciantes portugueses. Observa comigo, olha aqui para mim. Os portugueses tinham o controle do comércio, pessoal. Praticamente o monopólio do comércio estava nas mãos dos portugueses. E eles controlavam o preço dos produtos e muitas vezes gerava inflação, gerava carestia, e isso, por sua vez, acabava acarretando muita insatisfação populacional. E tem o aspecto também da família Cavalcante, que tinha a concentração do poder político em Pernambuco, que detinha 2/3 dos engenhos pernambucanos e que também controlavam a política provincial. Tinha até um ditado que dizia: em Pernambuco, ou se é cavalcante ou se é cavalgado. Então quer dizer o quê? Que os cavalcantes eram a elite política e econômica de Pernambuco. E quem não era cavalcante estava fuzilado. Ou seja, ou se é cavalcante ou se é cavalgado. Porque a família Cavalcante tinha uma grande importância no cenário econômico e no cenário político, concentrando várias atividades, entre elas a produção de açúcar, 2/3 dos açúcares pernambucanos nas mãos dessa família, controle da política provincial pernambucana com os cavalcantes. Então fica difícil, né? O controle político na mão de uma oligarquia fortíssima, a família dos Cavalcantes. Diante disso tudo, a solução armada é apresentada, a ocorrência de uma insurreição, chamada de Revolução Praieira de 1842. Olha só os antecedentes da Revolução Praieira. No ano de 1842, portanto, bem no início do Segundo Reinado, nós tivemos a fundação do Partido da Praia. O Partido da Praia, cuja sede era as instalações do jornal Diário Novo. Esse jornal Diário Novo, pessoal, é que ficava junto à praia, no Recife. Por isso que os membros desse partido vão ficar conhecidos como praieiros, ok? Então, a fundação do Partido da Praia, que era um grupo de liberais, acontece em 1842. A sede deles aqui, pessoal, o QG, o Quartel-General dos Praieiros, é o jornal Diário Novo. Através desse jornal, os praieiros vão tecer severas críticas contra os gabirus. Você sabe o que é gabiru, né? Você sabe o que é aquela ratazana ali que rouba, não é mesmo? Então, a alusão aos conservadores que gostavam de se apropriar do bem público, não é mesmo? Então, olha só, os praieiros se reuniam no jornal Diário Novo, que era justamente o periódico, era o órgão de imprensa responsável pela divulgação das ideias dos praieiros e também por críticas aos seus adversários políticos. E esse Partido da Praia começa a defender a ideia de uma revolta armada. Você já viu anteriormente quais foram os fatores dessa insatisfação popular, variados fatores contra a centralização política, contra o poder moderador, contra a concentração de terras, contra a influência da família Cavalcante, contra o governo dos gabirus, um governo extremamente corrupto. Então,
o Partido da Praia começa a defender a revolta armada como solução para esta crise. E o estopim foi a nomeação de um conservador, ou seja, um gabiru, para governar a província de Pernambuco. Esta foi a gota d'água que vai promover a eclosão do processo revolucionário iniciado em 1848, conhecido como Revolução Praieira. Aí é nessa data, 1848, que os praieiros lançam o seu Manifesto ao Mundo, um conjunto de reivindicações bastante extenso. E esse movimento começa lá em Olinda. Começa em Olinda a Revolução Praieira de 1848, promovendo inclusive a derrubada do presidente da província de Pernambuco, que tinha um nome bem sugestivo, Antônio Chinchorro da Gama. Brincadeira, o nome dele era Chinchorro da Gama. Foi derrubado pelos praieiros aí em 1848. Eu falei agora há pouco que em 1848 foi lançado o Manifesto ao Mundo, que era um conjunto de manifestações, um conjunto de reivindicações dos praieiros. Os principais objetivos dos praieiros estavam reunidos no famoso Manifesto ao Mundo. O que eles pediam nesse Manifesto ao Mundo, professor? Está aqui. Já vou mostrar para você. O Manifesto ao Mundo exigia, entre outras coisas, o fim da monarquia e a adoção da república. Olha só, eles vão se intitular republicanos. Eles vão ser contrários à centralização política imperial, contrários ao poder moderador, contrários aos excessivos impostos, contrários ao controle português no comércio em Pernambuco. Vão sugerir o fim da monarquia e a adoção da república. Além disso, eles propunham o voto livre e universal. Presta bem atenção, até essa época o voto no Brasil era censitário. Você lembra o que era voto censitário? O voto censitário era o voto baseado nos rendimentos do cidadão. Para votar, tinha que ter din-din, tinha que ter rendimentos, meu amigo. Por isso que era um voto censitário. Os praieiros apresentavam a proposta de voto livre e universal. Além disso, eles pediam liberdade de imprensa, pediam também garantia de trabalho aos brasileiros, melhorando as condições de vida, principalmente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você.
Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.